Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e como vocês devem ter visto aí na grande mídia, a extrema-direita está fazendo um escarcéu ao dizer ali que conseguiram 41 assinaturas e agora o Davi Alcolumbre vai pautar o processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Esta informação é falsa. Antes de mais nada, eu queria pedir a você que não é inscrito ainda aqui no canal da Revista Fórum, que se inscreva, que deixe o seu like, que seja um membro aqui do canal da Revista Fórum para ajudar a gente a continuar crescendo ainda mais com jornalismo independente, com qualidade também, para que você que nos segue aqui e que nos acompanha há mais de 20 anos possa ter cada dia mais informação e cada dia mais informação com qualidade, que é o que importa nesse meio que a gente tem visto hoje na mídia, entre aspas, profissional, que muita gente está colocando a própria carreira em risco basicamente para ganhar dinheiro, questionando a democracia do Brasil, passando o pano para os Estados Unidos da América e questionando inclusive a atuação do Supremo Tribunal Federal, o que em tese seria um apelo ali para que o governo do presidente Lula atropelasse o devido processo legal e a tripartição dos poderes e tentasse ali intervir em decisões do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, em vários estados do Brasil, ontem viralizou cortes, de comunicadores locais, de páginas de fofoca que se dizem veículos de comunicação no Instagram, dizendo ali que os senadores dos seus estados assinaram, que os senadores de tal estado assinaram e que conseguiram as 41 assinaturas e que agora o ministro Alexandre de Moraes vai passar por um processo de impeachment. Deixa eu fazer um chá revelação para vocês aqui, tá? Antes de mais nada, mesmo que se consiga 41, 42, 43, 50, 80 assinaturas em relação a pedido de abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que o processo seja aberto, o presidente da casa, que é o Davi Alcolumbre, precisa aceitar. E para tristeza de vocês, ele já deixou claro que nem com 80 assinaturas, porque a dele não vai constar, nem com 80 assinaturas ele vai abrir um processo ou pautar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Por quê, Carlito? Porque o Davi Alcolumbre tem medo do Xandão? Porque o Davi Alcolumbre sabe que o Xandão vai perseguir ele se ele abrir um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes? Não, porque o Davi Alcolumbre sabe que não tem crime de responsabilidade para fundamentar a abertura do processo de impeachment. E que caso esse processo seja pautado e aberto, gerará basicamente uma instabilidade política ainda maior no país e jurídica também. Por quê? Porque a decisão não dependerá meramente do Senado. O processo de impeachment é um processo, como a gente já citou aqui, de misturas ali de elementos do campo da justiça e do campo da política. Como assim, Carlito? Para se ter a abertura do processo de impeachment, é necessário o cometimento de um crime de responsabilidade. Ou seja, um crime cometido de forma dolosa por algum indivíduo ligado ali aos critérios técnicos que o enquadrem na lei do impeachment, que ali pode ser ministro de Estado, pode ser presidente da República, por exemplo. E foi engraçado, que o deputado Chupeta, ao saber que o Davi Alcolumbre teria dito que não pautaria o impeachment do ministro Alexandre de Moraes nem com 81 ou com 80 assinaturas, aí o Chupeta, que é muito conhecido no mundo do crime, já que foi condenado em mais de uma vez lá em Minas Gerais por crime de transfobia contra a deputada Duda Salabé, se tornou réu, inclusive, por expor uma menor de idade no banheiro de uma escola que a irmã dele estudava em Minas Gerais, e mais recentemente também teve a denúncia aceita contra ele por cometer crime de disseminar, segundo a denúncia, informação sabidamente falsa nas redes sociais para atacar o adversário político. O que o Nicolas é muito bom é em disseminar desinformação, em acabar sendo comentado por atos, condenado por atos em tese criminosos e tentar desestabilizar a política e o debate público. Quando a gente fala em alguém qualificado para fazer parte do debate público, para fazer valer o debate público, é evidente que a gente acaba excluindo o Nicolas Ferreira. Por quê? Porque ele não tem o principal elemento, que é a qualificação para o debate. Eu não estou falando ter espaço, porque espaço ele tem porque ele foi eleito. E diferente do que, inclusive, vários senadores aí, como inclusive até apelidou aí um comentarista político velho, na mídia brasileira já, velho que eu falo de muito tempo, não necessariamente de idade, chamou de nepo velho da ditadura, que é o Rogério Marinho. Ele chegou a dizer que o ministro Alexandre de Moraes, que ele fala calmo quando ele quer às vezes, tá? E eu tenho medo desse povo que quer se fazer de manso. O ministro Alexandre de Moraes, ele não teve voto de ninguém para estar aqui. O ministro Alexandre de Moraes, ele
Não teve voto do povo, diferente de nós, senadores e deputados, que fomos eleitos pelo povo. Deixa eu lembrar aqui pro nepo velho da ditadura, como diria esse apresentador de mais idade, de mais espaço, de mais tempo, né, na mídia aqui. Alexandre de Moraes foi aprovado na sabatina do Senado. Deixa eu te dizer com quantos votos, tá? Alexandre de Moraes foi aprovado na sabatina do Senado. Tá aqui, ó. O Senado aprova Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Votação: 55 votos favoráveis e 13 votos contrários. Olha que interessante, né? Alexandre de Moraes foi sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Na terça-feira, ao longo de quase 12 horas, a sabatina respondeu questionamentos sobre polêmicas de sua biografia e de seu currículo e externou suas opiniões sobre temas como reforma do sistema judiciário, segurança pública e combate à corrupção. Ele foi aprovado no colegiado por 19 votos a 7. Então vamos entender a lógica do Rogério Marinho. O Alexandre de Moraes não pode estar lá porque ele não teve voto do povo. Mas os representantes do povo que estão lá por causa do meu voto, que votaram a favor ou contra ele, então o voto não funciona, então vocês não são mais representantes da democracia representativa. Afinal, eu não tenho como estar no Congresso Nacional para decidir sobre o projeto que eu quero votar contra ou a favor. Por isso que eu votei em um deputado federal e um senador da República, para ocupar espaço no Congresso Nacional e dentro do que a gente chama de democracia representativa, vocês, em tese, representam a gente. Quando, por exemplo, vocês foram lá em 2017 e aprovaram por 55 votos o ministro Alexandre de Moraes e 13 votos foram contrários, vocês exerceram ali a vontade, em tese, confiada a vocês pelo eleitorado de vocês. Então, né, povo velho da ditadura, até esta informação que você passa, como tudo que envolve o bolsonarismo, é falsa. E para as bases aí, né, que ficaram, né, quase que ovulando ao saber aí, né, quase que tendo orgasmos ali ao saber que aqui em Sergipe, eu não vou colocar o perfil do comunicador aqui local, mas teve um comunicador local aqui de Sergipe que publicou isso aqui, ó, uma postagem do senador Laércio Oliveira, do PP. Em nome do povo sergipano e dos brasileiros que desejam um país melhor, esta assinatura representa meu apoio à paz, à democracia e o resgate do equilíbrio entre os poderes da República. E aí se fez uma festa aqui em Sergipe, vários comentaristas ligados à política, porque aqui em Sergipe, tá, para quem não sabe, alguns veículos da mídia são bancados por políticos que compram, que pagam para que um apresentador, para que um locutor, para que um radialista tenha espaço em alguns veículos. E aí ele atua ali supostamente como isento, mas atendendo os interesses de quem banca o programa dele. Isso acontece com alguns programas de TV, em tese, né? Eu vou dar o benefício da dúvida, porque eu não vou comprometer nem a revista Fórum processualmente e nem vou me comprometer. Vamos dar o devido processo legal, né? A possibilidade da dúvida para todo mundo, mas eu tenho denúncias sérias e algumas materialidades ali que comprovam, em tese, né? Espaço na TV e espaço na rádio. E aí falaram, pronto, agora Moraes cai. E não, meus amigos, eu sinto dizer para você que, primeiro, se Davi Alcolumbre não pautar, não vai. Segundo, se Davi Alcolumbre pautar, se monta uma comissão, essa comissão elabora um relatório, ela precisa se reunir, se não me falha a memória, em 10 sessões, até produzir o relatório. O relatório é produzido apontando supostos crimes, e aí precisa ir para votação no Senado Federal para ver se os senadores aprovam ou não o relatório. E aí, como disse, inclusive, e é engraçado, né? Porque esse senador que eu mostrei aqui, o Laércio Oliveira, ele é do PP, o partido do Ciro Nogueira. E aí, olha que interessante, o próprio Ciro Nogueira disse que não tem votos para aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal. Por quê? Porque seriam mais de 50 votos para se ter ali a aprovação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E se aprovasse, Carlito, ele sairia imediatamente? Não, porque dependeria, inclusive, da análise também do STF. Ele poderia recorrer, como a gente sabe, inclusive, ao STF para que o STF analisasse, porque diferente do que aconteceu em 2016, que o STF, como bem lembrou o presidente Lula, esteve acovardado, infelizmente, né? Porque Dilma não cometeu crime de responsabilidade, os ministros do STF sabiam disso, tanto que recentemente o próprio ministro Luiz Roberto Barroso deu a entender isso claramente em uma entrevista que ele deu, tanto que a Dilma foi inocentada recentemente e o Brasil mergulhou nessa crise. Então não acredito que o STF deixaria caçar o mandato, caçar ali o cargo de ministro do STF, de um ministro, por birra
do Congresso Nacional por birra do Senado Federal. E aí tem outros dois pontos também que deixariam os bolsonaristas extremamente desesperados, né? O primeiro, se o ministro Alexandre de Moraes for impeachmentado e evidentemente a cadeira ficaria vazia, quem teria de indicar o novo ministro era o presidente Lula. E tudo indica que ele vai indicar o Jorge Messias. Além disso, está saindo uma conversa na grande mídia que o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive perdeu a esposa recentemente, se não me falha a memória, quer ver? É ministro Barroso. Fica viúvo, né? Ele perdeu a esposa recentemente. Desculpa estar pesquisando isso agora, porque tem coisa que eu decido trazer às vezes aqui que não às vezes eu não vou trazer no vídeo, mas eu lembro e quero trazer. Tá aqui, ó. Tereza Barroso, esposa do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, morre aos 57 anos. A empresária Tereza Cristina Van Brussel Barroso faleceu por complicações decorrentes de um câncer. Então ele não tá, em tese, muito tranquilo com essa situação, desse inferno que tem acontecido no Brasil, inclusive no campo da política, no campo do meio do judiciário, né, a perseguição que está acontecendo com alguns ministros, e ele teria compartilhado com algumas pessoas em tese o pensamento de ele acabar saindo do STF antes do limite máximo da idade compulsória, que é 75 anos. E aí, meu amigo, se acontecer vai ser pior para os bolsonaristas. Por quê? Porque Lula indicaria mais um ministro, ou seja, indicaria dois, né? Se o ministro Alexandre de Moraes for impeachmentado como vocês querem, o Lula indicaria dois, Moraes teria substituição por indicado do Lula, se vocês quiserem caçar o ministro Alexandre de Moraes, que não vai acontecer, já adianta, né, impeachment o ministro Alexandre de Moraes, e também vai ter indicação ali do Barroso, se o Barroso realmente sair. Além disso, se não me falha a memória, até dezembro de 2030 sairão 3 ministros, Fux, Gilmar Mendes e acho que, deixa eu ver aqui quem são, ó. Até 2030, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, quem são os próximos ministros a deixar o STF? Tá aqui, ó. O próximo, Fux, em abril de 2028. Carmen Lúcia, em abril de 2029. E Gilmar Mendes, em dezembro de 2030. Então, se Lula for reeleito em 2026, como tudo leva a crer, ele poderá indicar um nome para o lugar do Luiz Fux, um nome para o lugar da Carmen Lúcia, um nome para o lugar do Gilmar Mendes. E se vocês, inclusive, quiserem impeachment o ministro Alexandre de Moraes, um nome para o lugar do ministro Alexandre de Moraes. E se o Barroso realmente deixar o cargo antes da hora, um no lugar de Barroso. Só aqui já seriam 5. Mas os dois que Lula indicou, Zanin e Dino, 7 ministros indicados por Lula em 2 mandatos. Aí que vocês iam chorar. Porque tudo de vocês é acusar os ministros indicados pelo presidente Lula. Então, primeiro, não vai passar isso, o Davi Alcolumbre já deixou bem claro. Segundo, não adianta a choradeira, a lei vai ser cumprida, gostem vocês ou não gostem vocês. E terceiro, Chupeta, você deveria estudar um pouco mais, porque não existe impeachment de senador da República, tá bom? Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!